Versículo 7, disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, não é? Tem-se de cartas. Ele falou, o negócio ficou muito fácil, agora eu vou entrar e vou pedir tudo que eu tenho direito, não é? E aí Neemias falou, rei, ó, se não for muito difícil, viu? Me dá umas cartas aí para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Oi, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver entrar. Ele começou, falou uma lista de coisas que ele queria, amém ou amém? Material, carta de passagem, transporte, e óleo, e foi. Amém ou amém? A porta que Deus vai abrir para a sua vida, querido, vai ser desse jeito. Amém ou amém? Não fica acanhado de pedir não, porque na hora que ela abrir, começa a falar, pede tudo que você tem direito com o povo, porque Deus quer dar a excelência para o povo dele. Amém ou amém? Não pede só essencial não, pede supérfluo, pede mais, vai pedindo até onde Deus te levar, porque Ele quer te levar e te colocar em lugares altos. Amém ou amém? Ele vai te colocar em lugares altos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe ou não? Olha, eu recebo. Eu não vou perder mais oportunidade. O meu tempo de luto termina hoje. O meu tempo de angústia termina hoje. O meu tempo de tristeza termina hoje. Aquela situação que me prendia ano passado, bem distante, não vai me prender mais, porque hoje eu me liberto em nome de Jesus. Amém, amém. Você vai se libertar hoje dessa angústia, dessa tristeza, dessa situação que tem te angustiado tantos anos da tua vida. Você se liberta hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou te falar até aqui com a introdução, amém? Agora eu vou entrar na mensagem. Não é? Eu tive que vir até aqui para você entender. E agora vamos entrar na mensagem, que é a oração de Neemias. Amém? Fale comigo, oração de Neemias. Glórias a Deus. Fale comigo, primeiro ponto da oração de Neemias. Fale comigo, veio do fundo, lá do fundo da sua alma. Amém? Aonde está a nossa alma? Você sabe o exemplo da sua alma? Agora o pastor pegou, né? Porque a ciência não consegue provar o que está na alma. Amém? A ciência não prova. Amém? Glória a Deus. A irmã Rubia fica doida para falar, né, irmã Rubia? Eita Deus fiel. Ela está tranquilando. Amém? Mas aonde você acha que está a tua alma? Vamos ver se você tem. Vamos falar, irmã Rubia, vamos ver se você está perto. Assim, ela não sente do nosso irmão, você ficar na cabeça. Deu um aplauso pela vida da irmã Rubia. Glória a Deus. Amém, não é? Alguns acreditam que é o coração, outros acreditam, até algumas linhas de seitas acreditam que é o sangue, não é? Por isso algumas seitas não aceitam tomar o sangue, porque diz que vai contaminar a alma dela. Amém ou amém? Mas, queridos, a ciência ela chegou perto, mas ela não consegue comprovar fisicamente aonde está a alma. Mas nós acreditamos que a alma ela está bem aqui atrás, não é? Ela fica bem ali atrás do cerebelo. Amém ou amém? Não é mais próximo que a gente chega cientificamente. É então aqui atrás. Amém? Glória a Deus, tua alma está aqui, ó. Amém? O centro das suas emoções. Não é algo que não morre. Fale comigo, a minha alma não morre. Ela é eterna. Amém? Glória a Deus. Ao contrário do que muitos pensam, o julgamento de Cristo não vai ser um negócio demorado e sem fim. Imagine se ele fosse julgar um por um. Imagine, toda a humanidade, um por um. O que ia acontecer? Ia ficar de eternidade em eternidade julgando. Ia acabar num julgamento, tá vendo, amém? Sabe como vai ser o julgamento? Você já vai levar a tua sentença pronta e a tua alma que leva. Amém, amém? É a tua alma que leva o seu julgamento. Não é? O julgamento vai ser tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu da palavra. Por isso que não tem como ter igreja sem ensinamento da palavra. Por isso que não tem como crer vencer, estando dentro da igreja, que é só oba-oba, é só pula-pula, é só louvor, é só manifestação de dom. Não, o dom nós cremos que tem que ser manifesto. Mas, querido, na hora
a dinâmica de recepção do povo de Deus. Amém, amém? Porque senão você vai chegar diante de Jesus lá, que vai ser o justo juiz naquele dia, e você não vai ter nada para apresentar para ele. Porque você não aprendeu nada, você não viveu nada, e o pecado continua na tua vida. Amém, amém? O julgamento eu sei que leva. Você já vai levar a tua sentença prontinha. Jesus vai bater o olho em você e falar, tá salvo ou tá condenado. Vai ser assim, ó. Você vai mais lá, você vai mais lá. Você vai pra lá, você vai pra lá. Você vai para a esquerda, você vai para a direita. Você vai para a esquerda, 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 direita. Ó, aí vem a multidão. Esquerda, direita. 10 mil para a esquerda, para a direita. Por quê? Por quê? Vou exercer para terminar. Por quê? A da direita é quem? Os salvos. Amém, amém. Glória a Deus ou não? E se tem uma coisa difícil, querido, eu não posso enganar você. Se tem uma coisa difícil, vai ser conquistar a salvação. É difícil. Amém, amém. É difícil. Vai ser difícil. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Só que eu estou tranquilo, né? Porque eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando e te induzindo no caminho. Amém, amém. Aí basta você entender e pôr em prática. Não adianta saber tudo de Bíblia e não viver nada da Bíblia. Adianta? Não adianta o pastor falar hoje, falar amanhã, falar depois, e você continuar errando hoje, errando amanhã, errando depois. Não vai chegar lá, querido. Não chega. Amém, não. Fale com o seu irmão, fale. Não chega. Se você não começar a pôr em prática o que você tem aprendido, não vai chegar lá. Amém, amém. Não é, eu não posso te enganar, viu, querido? Não posso. Amém? Glória a Deus. Mas fale comigo, a oração de Neemias veio do fundo da alma. Amém? Eu quero liberar alguns pontos para você hoje, para você entender qual oração é respondida por Deus. Amém? O primeiro ponto é que a oração de Neemias veio da onde? Da alma. Tem crente que ele se acostumou tanto com a mentira, que as mentiras dele se tornam verdade. E por ele ter já se acostumado com essa dinâmica inconsciente da mentira na vida dele, ele vai orar também e ele começa a mentir para Deus. Amém, amém. E aí tem como dar certo com a oração dele? Não vai, queridos. Amém, amém. Tem como você falar para Deus assim, entrar na presença dele? Eu não sei se você entendeu a dinâmica da oração de Neemias. Primeira coisa que ele fez, ó, entenda a dinâmica da oração de Neemias. A primeira coisa que ele fez na hora que ele entrou na presença de Deus orando, ele pediu perdão pelos pecados dele e pelos pecados de quem? Do povo dele. Porque ele estava prestes a sair numa missão divina que Deus tinha determinado sobre ele, para ir lá abençoar o povo dele. Então a primeira coisa que ele fez na hora que ele entrou na presença de Deus foi pedir perdão pelos seus pecados e segundo, pelo povo dele, que era a determinação de Deus para ir lá sobre ele. Amém, amém. Glória a Deus ou não? Agora aquele que está acostumado com a mentira, com o mundo, com a dimensão maligna do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz de quem? Do maligno, ele não pede mais perdão para nada, porque ele entrou num relativismo. E naquela matéria que eu coloquei no meu blog, eu estou falando sobre isso, relativismo. Olha, aquilo que era pecado para minha avó não é mais para mim. A minha avó que não é da igreja tradicional do pouquinho, não é? Anda de vestidão, né? Não põe o corpo e nem mostra o corpo, as curvas do corpo, para não levar ninguém a pecar. Então para mim é mais pecado. Eu posso pôr uma calça apertadinha, eu posso pôr uma blusinha mostrando a barriguinha, com um piercing no umbigo, e aí está tudo certo, porque não é mais pecado. Amém, amém. Isso é o relativismo. Querido, pecado continua pecado. Amém, amém. Então Neemias entendia isso. E ele entra na presença de Deus primeiro, antes de pedir, antes de falar, qualquer coisa. Meu Deus, me perdoa pelos meus pecados. Amém. Glória a Deus ou não. Depois ele orou, pedindo perdão pelos pecados do povo dele. Amém. Glória a Deus ou não?
Então fale comigo. A oração de Neemias. A oração respondida de Neemias. Primeiro, veio do fundo da... Põe a mão na tua alma aí, a gente acredita que é, né? Não posso falar com propriedade, senão eu vou falar besteira, amém, meu amigo? Eu acredito que é aqui. Mas nós acreditamos, e a ciência também acredita, amém, meu amigo? Põe a mão aí e fale assim: a minha oração tem que vir do fundo da minha alma. Amém. Glória a Deus ou não? Sabe por quê, querido? Se ela vir do fundo da tua alma, que é o centro das emoções, que é a memória RAM de todo o conhecimento, de toda a captação sua, desde o ventre da sua mãe até hoje, não é? Vai ser uma oração perfeita e vai ser uma oração que você vai entender. Você precisa de perdão dos pecados. Amém? Amém. Glória a Deus ou não? Amém? Por isso nós não podemos fazer como a Bíblia fala: olha, não faz as suas orações vãs repetições. Não é? Isso vem do intelecto, querido. Vãs repetições é uma oração ou uma reza, como é conhecido por aí, é um negócio decorado. Então não tem como reza dar certo com Deus. Amém ou amém? Fale, seu irmão, fale, reza não dá certo com Deus. Porque a reza não vem dentro do seu intelecto. Reza não vem da tua alma. Então não dá certo. Com Deus não, pode dar qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Olha assim, a minha oração tem que vir da minha alma. Porque lá temos senso de justiça. Amém ou amém? Glória a Deus ou não? O julgamento também não vai ser Jesus que vai fazer. Você vai chegar com ele pronto. É você que vai fazer, a tua alma que vai liberar o julgamento, querido. É a tua alma, vai levar prontinho lá. Você que vai levar a tua condenação, a sua condenação. Agora, se for salvação, você também que vai levar a salvação. Amém, amém. Eu fico imaginando, né? A Bíblia nos revela, mas a gente pode conjecturar, a gente pode imaginar como será a sala do julgamento de Jesus. Será o justo juiz naquele dia. Amém? Vai passar lá, por exemplo, o grupo de hoje, o pastor deles pregando sobre Neemias, e você sentado aí, assimilando e recebendo a palavra do Senhor, e o Senhor falando: ó, que bom você pôs em prática, filho, você escutou o anjo da igreja falando para você, te ensinando, que você precisa começar a andar sobre aquilo que você tem sido ensinado, e você andou. Por isso hoje, vai para a direita, porque você está salvo de eternidade em eternidade, e você vai se assentar na sala do banquete com Cristo Jesus. Amém, amém. É assim, queridos. É assim que vai ser. Amém, amém. Nós precisamos começar a pôr em prática aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Amém, amém. Fale comigo, oração de Neemias. Segundo, suplicou com jejum e lágrimas. Amém, amém. Glória a Deus ou não? Deus não agrada com oração impensada. Eu acabei de falar isso, não é? Tem gente que vai dormir, ele já se acostumou em orar. Ele dobra o joelho, ou não sei, ou sentado, ou deitado, e aí ele faz aquela mesma oração à noite. Ai, Jesus, obrigado por esse dia. Oh, Deus, obrigado. Puf, dorme. Amém, amém. Isso é uma oração impensada. Isso é uma oração que não vem da alma. Isso é uma oração que vem, não é do seu consciente. E oração que vem do consciente não vai chegar em lugar nenhum. Não é? É aquela popular frase que nós dizemos: no bate teto de casa. Amém? Amém. É oração impensada. É oração costumeira que a gente faz. Não é a mesma coisa todo dia. Ah, obrigado, Senhor. Mas assim, parece que você está entrando aonde? Não é? Você está entrando num baile, você entra de qualquer jeito? Não, querido. Você está entrando na presença do Deus Altíssimo. Você está entrando na presença dos Reis dos Reis. E para entrar na presença do Rei dos Reis, tem que ser com reverência. Tem que ser com estado se humilhando na presença dele, falando: Senhor, olha como eu sou nada, como eu sou desprezível, como eu sou um pecador. Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia da minha vida, que precisa tanto de ti. Amém, amém. Fale comigo, oração de Neemias. Suplicou com jejum, com lágrimas. Amém, amém. O efeito da lágrima, querido, não é aquela coisa derramada, não.
Neemias estava, a lágrima era uma demonstração de afeto, não é? E de estar rendido aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. Fale comigo, suplicou com jejum e com lágrimas. Fale terceiro, Neemias orou sem cessar. Nesse tempo que decorreu antes da saída dele, então, lá da Pérsia para Jerusalém, ele entrou num estado interminável de oração. Amém? Enquanto ele estava consciente, não é? Qual que é a forma consciente? Enquanto não está dormindo. Enquanto ele estava consciente, ele estava clamando: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, prepara tudo. Senhor, abre, Senhor, o caminho. Senhor, eu sei que vou ter dificuldade. Eu sei, Senhor, que mesmo que o rei Atrajante me dê cartas para passar nas partes dos governadores onde eles governam ali, vai ter ainda uma dificuldadezinha, vai ter ali um empecilhozinho, vai ter ali um bloqueiozinho. Mas, Senhor, tenha misericórdia. Envia um anjo na frente, vai abrir um caminho. Senhor, abre as janelas dos céus, libera os anjos, Pai, para que eu possa chegar lá e concluir o projeto que Tu tem para mim concluir diante de Jerusalém, diante do meu povo. Amém, amém. Orando sem cessar. Fale comigo, Neemias orava sem cessar. Amém. E qual era o alvo de Neemias? Neemias, ele orava para chegar a Jerusalém. Neemias, ele orava pelo rei. Neemias orava pelos súditos do rei. Não, queridos, ele tinha um alvo só. A oração dele era sobre Israel. A oração dele era para que ele tivesse sucesso no cumprimento dessa estratégia, dessa dinâmica que Deus tinha para ele fazer. Amém, amém. O único foco, uma única direção. Não orava por um monte de coisa ao mesmo tempo. Amém, amém. Aprenda isso, eu sempre ensino isso na igreja. Oração que tem resultado é oração que tem foco. Não adianta você começar orando pelos teus problemas, daqui a pouco você está orando pela vizinha, pelo cachorro, pela dor de dente do teu não sei quem, você não chega em lugar nenhum. Amém, amém? Tem que ter foco. Fale o seu irmão, fale oração que tem resultado é oração de foco. Amém? Qual é o foco que você mais necessita? Qual é o foco que você precisa mais da intervenção divina de Deus? É essa que você vai orar sem cessar. É essa que você não vai parar, cessar de orar enquanto você estiver consciente. Amém, amém? Vai orar até pegar no sono. Não é? E se você fizer isso, você vai sonhar até com isso também. Amém, amém? Glória a Deus, não? Fale assim: eu preciso ter foco nas minhas orações. Fale assim: Neemias teve foco. Por isso ele teve sucesso total na dinâmica que Deus determinou sobre ele. Amém? Glória a Deus. A oração de Neemias, fale comigo, 4. Ele orou em profunda humildade. Profunda humildade. Amém, amém. Tem crente que começa a orar até com um certo grau de humildade, mas aí ele vê que Deus já não liberou na hora que ele queria. Aí sabe o que ele faz? Ele fala para Deus assim: ó Deus, se o Senhor quiser fazer, faz, mas eu vou começar a fazer do meu jeito. E aí ele vai e quebra a cara, porque não é do nosso jeito, ele tem que ser do jeito dele para dar certo. Amém, amém. Falei para o seu irmão: faz do teu jeito. O seu jeito não vai dar certo. Tem que ser do jeito dele. E tem que ser com humildade até liberar a totalidade da bênção sobre você. Amém, amém. Neemias orou com humildade. Amém? Fale comigo, 5. Fale, Neemias confessou seus pecados e os pecados do povo. Amém, amém. Glória a Deus ou não? Não é? Hoje nós temos um culto de oração e intercessão. E para você ser um intercessor de alguém, primeiro você tem que colocar a tua vida no altar. Enquanto a tua vida não está no altar, você não pode nem entrar na brecha. Se você entrar, você vai levar para a casa de Satanás. Amém, amém. Para você interceder por qualquer vida, primeiro você tem que colocar a sua vida no altar. E depois você interceder por ele. E conte os pecados que você conhece dele para o Senhor. Fala: Senhor, olha, ele está na bebida. Senhor, olha, ele está no vício. Senhor, olha, ele está roubando, se for o caso. Senhor, ele está fazendo isso. Senhor, ele está me magoando. Senhor, ele está fazendo aquilo. Amém, amém? É assim que você tem que fazer.
Amém? A oração intercessória é assim. Glória a Deus, irmãos. Por quê, queridos? Tem pessoas que, principalmente os ímpios, né? É lógico que são eles. Eles não têm condições de chegar-se a Deus. De repente o inimigo, ele prendeu de uma tal forma, ele está tão cativo na mão do inimigo, dos demônios, que ele não tem força para sair daquilo. De repente um vício, de repente alguma coisa que está bloqueando ele. Amém, amém? E você ama aquela vida, e você quer que ele se achegue ao Senhor. Então você precisa contar com o Senhor os pecados. Amém? Neemias fez assim, amém, amém? Glória a Deus. Fale assim: a oração intercessória. Intercessão é dessa forma. Primeiro eu me coloco no altar, depois eu começo a entregar aquela vida na mão do Senhor. Amém? Aquela vida que você vai orar daqui a pouquinho, amém? Vamos fazer um tempo de intercessão hoje. Glória a Deus ou não? Fale 6. Neemias lembrou Deus das suas promessas. Amém? Vamos ver versículo 8 e 9, capítulo 1. Abre aí, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha lá o que Neemias fala para o Senhor. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. 9. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Amém, amém? Qual era esse lugar, não é? Quem conhece a promessa sobre o povo de Israel sabe que o lugar é a Jerusalém, o lugar é Israel. Amém, amém? A cidade santa, celestial, ela se chama Nova Jerusalém. Essa cidade já está pronta no céu. E naqueles 1000 anos que Cristo reinará sobre este mundo, essa nova cidade vai descer sobre Israel. Lá onde é Jerusalém, é de lá que Jesus vai dominar sobre toda a terra. Amém, amém? Lá é a promessa. Então, ele entendia de Bíblia. Falei para o seu irmão, Neemias também sabia tudo de Bíblia. E ele pôs em prática. Amém? Fale para o seu irmão, ele fala: não basta saber de Bíblia, precisa pôr em prática. Amém? E aí ele falou: Senhor, olha, né? Se lembre, Senhor, da promessa. Me use como instrumento para ir lá resolver a situação. Me use como instrumento para ir lá reedificar os muros, fechar de novo a guarda daquele lugar, porque esse povo é seu, esse povo é escolhido seu. Amém, amém? Olha aí a tática de Neemias com Deus. Amém, amém? Tem como crente orar sem conhecer nada de Bíblia? Não tem nem como começar a oração, queridos. Amém, amém? Não tem nem como. Amém? Tem crente que não sabe nem orar, e aí ele entra e vai atropelando a conversa e vai falando, e daqui a pouco ele está falando língua estranha. Tá certo, não? Tá certo. Fala o dom da língua estranha. Olha aí. É bênção. Nós cremos nos dons, mas precisa conhecer a palavra de Deus, até para orar para Deus. Sabia disso, não? Tem crente que conhece a palavra e não consegue nem orar, por isso que ele não tem uma dinâmica com Deus e nem um aproximamento muito forte de Deus. Amém? Fale para ser próximo de Deus. Fale para o seu irmão aí, olha para ele. Fale para ser íntimo de Deus. Não adianta falar língua estranha. Tem que conhecer Bíblia, tem que conhecer promessa, tem que conhecer Deus através das Escrituras Sagradas do Senhor. Amém, amém? Dê um aplauso a Ele, dê um aplauso a Ele, porque isso que está conhecendo aqui. Amém, amém? Isso você está crescendo aqui cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Fale comigo. 7, amor. A oração de Neemias. Sua fé apoiou-se somente a palavra. Amém? Como eu acresço a minha fé? Quando eu conheço mais e mais a palavra. Não tem como você ter uma fé forte se você não conhece a palavra. Amém? Porque para ter fé você tem que saber o que Deus tem para você. Porque como você vai crer em algo que você nem sabe o que tem que ser? Tem como? Tem não? Amém, amém. Quem não tem
saúde, por exemplo, e não conhece o texto de Isaías 53, 4 e 5, vai conseguir ter saúde? Nunca! Amém, amém? O que diz Isaías 53, 4 e 5? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Promessa do quê, pai? Promessa de cura. Se eu não sei da promessa de cura, eu não vou me sarar. Pela fé não. Amém, irmão? Por isso que até bater bênção tem que conhecer as Escrituras. Para aí, seu irmão, bater bênção tem que conhecer a Escritura, querido. Não adianta. Amém, amém? Glória a Deus. Não. Fale comigo. A sua fé apoiou-se somente, eu quero frisar bem isso, somente na palavra. Amém, amém? A maioria hoje dos cristãos que se dizem cristãos não estão se apoiando mais na palavra, então estão se apoiando em homens, e isso está se tornando uma idolatria. Amém, amém? Você tem que amar o pastor Denis, você tem que confiar na palavra que sai pautada através do pastor Denis. Amém, amém? Mas a idolatria não pode se tornar isso aqui, como estão fazendo por aí. Não abrem mais a Bíblia para se pregar a palavra do Senhor, não é? Dizem assim: o Deus que está aqui vai te curar. Ah, é? Que Deus é esse? Não é o Deus da Bíblia. Amém? Não abre uma Bíblia, não ensina um princípio, não ensina uma promessa para o povo, e fala: o Deus que está aqui vai te curar. Tem como ter cura? Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, mas sua fé apoiou-se somente na palavra. Oitavo e último, fale comigo. Neemias orou com total submissão. Total submissão. É assim que tem que ser a nossa oração. Não uma oração meio a meio. Não uma oração de sociedade. Fala assim: Senhor, eu sei que pode fazer, mas eu vou fazer, tá? Não, querido.